O técnico Roger Machado deu uma resposta muito marcante ainda sobre acreditar na classificação do Internacional para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Nesse vídeo a gente vai falar justamente sobre isso e também simular as duas últimas rodadas da fase de grupo, as possibilidades, tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. É o Lucas agora, pô. Tá vendo? Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos lá, vamos simular aí, vamos ver o que vai acontecer, pelo menos no nosso prognóstico aqui do canal Lucas Dias Repórter, com a vida do Inter na Libertadores da América. Vai para as oitavas, vai cair na fase de grupos, vai para a Sul-Americana? A gente vai falar sobre isso e também uma resposta do Roger que chamou bastante a atenção ontem à noite. Mas antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações por aqui para tu não perder nada, e é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade lá na KTO e faz o registro pelo meu link que está aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado desse conteúdo. Bom, gente, eu ainda falo aqui de Medellín, na Colômbia, onde o Inter foi derrotado ontem, amplamente dominado pelo Atlético Nacional. Eu gravei um vídeo direto do estádio Atanásio Girardot depois do jogo, falando sobre as coletivas, o vestiário abatido do Inter, a situação do grupo. É o último vídeo aqui do canal. Então, quando terminar esse conteúdo, assistam o último vídeo do canal e deixem um like lá. Bom, vamos lá, tá, gente? O técnico Roger Machado, ele deu uma resposta bem significativa sobre a confiança que ele tem e que os jogadores têm de ainda assim conseguir uma classificação nessa fase de grupos. Lembrando, para o Inter depender somente de si, o Inter vai precisar vencer os dois jogos. Vai precisar vencer o Nacional em Montevidéu na quinta que vem e vai precisar vencer o Bahia em casa no dia 28 de maio, dentro do Beira-Rio. Se o Inter vencer os dois jogos, o Inter não depende de nenhum outro resultado para chegar às oitavas de final da Copa Libertadores. Mas lembrando, isso não garante o primeiro lugar. Poderia ficar no segundo lugar e aí ficaria no pote 2. Lembrando que agora tem sorteio na Libertadores, né? Desde o ano passado, as oitavas de final, elas são sorteadas. Todos os primeiros colocados ficam no pote 1 e enfrentam todos os segundos colocados que ficam no pote 2. E aí se cria o chaveamento e aí depois não tem mais sorteio. Aí se cria o chaveamento para as oitavas da Copa Libertadores da América. Bom, o Roger deu uma resposta confiante sobre isso. Olha só o que ele disse. Tá vazando? Não, primeiro que ainda nós temos o controle, né, de estar nas nossas mãos ainda, né? Nós temos dois jogos e a vitória nesse jogo nos dá a classificação. É um grupo que se mostrou desde o início muito equilibrado, né, e tem mostrado que, né, as equipes têm perdido pontos dentro e fora de casa, né, e então, com relação à classificação, é claro que nesse momento, né, estando atrás, né, a gente gera uma preocupação externa, mas o ambiente que a gente acredita com dois jogos ainda pela frente deixa apenas nas nossas mãos. Né. Aí então o técnico do Internacional ainda se demonstrando confiante em relação à situação do Inter, apesar de aí o Inter até aqui fazer uma, não vou dizer que péssima fase de grupos, mas uma fase de grupos bem aquém daquilo que se esperava, ainda mais olhando os outros adversários. O Bahia é o líder com 7 pontos, o Atlético Nacional com 6 é o segundo, estariam os dois se classificando hoje, e o Inter é o terceiro colocado com 5 pontos, hoje estaria indo para os playoffs da Copa Sul-Americana, algo que já aconteceu no ano passado com o Internacional, quando o Inter não conseguiu se classificar como primeiro do seu grupo na Sul-Americana. Bom, gente, vamos lá, vamos simular. Eu vou usar aqui o simulador do lance, tá? E que a gente consegue botar os resultados e o nosso prognóstico aqui para o Internacional. Bom, primeira coisa que tem que ser analisada aqui, tá, gente? É que o Inter está em terceiro lugar. Nos outros grupos aqui vocês podem ver, ó, no grupo A estaria o Estudiantes no pote 1, Universidade de Chile no pote 2. River Plate no pote 1, Independiente Del Valle no pote 2. Ainda também tem briga nesse grupo. LDU de Quito
Pote 1, Central Córdoba, pote 2. Tem ali o Flamengo que estaria sendo eliminado, também tem briga. Grupo D, São Paulo e Libertad, Racing e Fortaleza no E, no F, Bahia e Atlético Nacional, ainda tem briga, tem o Inter ali. Esse grupo do Palmeiras, o Palmeiras vai ser primeiro, mas tem briga ali para ver quem é que vai ser segundo. Tem Bolívar, que é o último, mas tem 3 pontos ainda. Tem o grupo H ali com o Bulo-Bulo na briga com o Peñarol e com o Vélez. E essa é a situação dos grupos da Libertadores. Mas vamos para os jogos do Inter, tá? Lembrando que restam a 5ª rodada e a 6ª da fase de grupos da Libertadores da América. Começando então por Atlético Nacional e Bahia, no dia 14, 7 horas da noite, lá no Atanásio Girardot. Aqui, aliás, né, em Medellín, no Atanásio Girardot. Aqui, gente, a gente já viu e já foi comprovada a força do time do Atlético Nacional, que venceu o Inter ontem do jeito que venceu, que merecia não ter perdido para o Bahia no jogo que fez lá na Fonte Nova, e teve até um gol bem estranho anulado no finalzinho do jogo, que meteu 3 no Nacional em Montevidéu, tomou 3 do Inter, é verdade, teve um jogador expulso, enfim, mas mereceu perder para o Inter no Beira-Rio, mas também fez grandes jogos nessa Libertadores. Eu acredito que eles vão usar o fator casa e vão bater a equipe do Bahia, tá certo? Então eu vou botar 1-0 aqui, e todos eu não vou botar resultado elástico, tá? Vou botar tudo com diferença de um golzinho ali, tá? Nacional e Inter, gente. Bom, vamos lá. Eu já falei inúmeras vezes e vi vários jogos do Nacional de Montevidéu que eles são um time fraco. Mas um time fraco, por vezes bem treinado, com uma boa estratégia de jogo, consegue, por muitas vezes, fazer bons resultados, fazer epopeias, fazer situações que não eram esperadas e conseguir resultados. Isso pode acontecer. Sim, pode acontecer. E é isso que o Nacional de Montevidéu está fazendo. Agora, não dá para achar que o Nacional de Montevidéu é mais time que esse Inter, porque não é. Pode estar jogando mais? Pode, mas mais time do que o Inter não dá pra gente dizer aqui que é. E eu acho que até lá, até quinta-feira, o Inter pode melhorar a ponto de fazer um bom resultado lá em Montevidéu. Eu estava pensando muito sobre a vitória do Inter de 1-0 lá, tá? Como eu não tenho convicção disso, não é algo que eu tô tão certo disso, eu vou colocar um empate. E aí a gente deixa aqui de stand-by esse jogo para quem sabe mudar essa situação. 5ª rodada é isso então. Atlético Nacional 1-0 no Bahia, Inter e Nacional de Montevidéu empate, tá? Teríamos Atlético Nacional primeiro colocado com 9, Bahia com 7 o segundo, Inter com 6 e Nacional do Uruguai com 5. Ou seja, todos os 4 times têm chance de classificação ainda, tá? Tem chance de classificação ainda. O Atlético Nacional não sairia da classificação, mas os 3 vão brigar por uma vaga ali, o Bahia, o Inter e o Nacional do Uruguai na última rodada, que terá Nacional e Atlético Nacional, Inter e Bahia no Beira-Rio. Aqui, tá, gente? Eu acredito muito no empate entre os dois. Cara, tudo que eu falei do Nacional, mas, cara, é uma pressão muito grande lá no Gran Parque Central. A torcida vai abarrotar o estádio, vai ser assim contra o Inter, e o Nacional tem 2 jogos para decidir em casa. Então, eu não acredito no Nacional perdendo esse jogo. Acredito que eles vão fazer enfrentamento e por isso eu boto um empate aqui nessa partida. Enquanto no Inter e Bahia, aí sim eu acho que o Inter em casa tem condições de vencer esse Bahia. E estaríamos falando então de um grupo com Atlético Nacional e Inter classificados e o Bahia caindo para os playoffs da Copa Sul-Americana e o Nacional de Montevidéu ficando pelo caminho na última colocação. Seria assim, mas repito, eu não duvido, no meu prognóstico eu também penso em quem sabe sim o Inter vencer o Nacional de Montevidéu, e vencendo o Nacional de Montevidéu o Inter seria então líder com 11 pontos. Por enquanto eu vou botar 1-1, vou botar o empate, e aí o Inter seria segundo colocado, ficaria no pote 2, enquanto o Atlético Nacional no pote 1. O que tu acha? O Inter vai classificar? Vai ser como? Deixa tua opinião aqui nos comentários. Não esquece de deixar teu like no vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para tu não perder nada. Eu vou voltar hoje no horário alternativo, um pouco mais tarde da noite, porque vou chegar só meia-noite no Brasil. Então, fiquem ligados e ativem as notificações, tá? Beijo, um abraço e até a próxima.